A Ele a honra, a glória, o louvor e toda adoração. Aleluia. Atos capítulo 3, versículo 1 em diante. Quem achou, diga graças a Deus. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E era levado um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual a cada dia punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Ele então olhou atentamente para eles, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Ele de um salto se pôs em pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Amém? Fecha sua Bíblia, fecha também os seus olhos, e vamos uma vez mais falar com o Senhor neste culto de oração. Grandioso e eterno e bendito Pai, Pai, Tu és maravilhoso, o Senhor é santo, Deus de prodígios, o Deus de milagres e o Deus de maravilhas. Estamos aqui nesta noite, ó Deus, para prestar este culto de adoração e de oração ao Senhor. Já o louvamos através dos hinos cantados. Agora queremos receber uma palavra para as nossas vidas neste lugar. Pai, nós te pedimos, fale ao nosso coração. Meu Deus, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado em nosso meio. Assim te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, preste atenção aqui nesta noite, nesta palavra. É um texto que todos nós, creio eu, que conhecem a história, a passagem da cura deste homem coxo. O texto lido nos fala acerca da cura de um homem coxo, um homem paralítico. Mas eu quero nesta noite extrair aqui algumas lições e compartilhar contigo essas lições nesta noite. Primeira lição que eu quero destacar com você aqui é que aquele homem, ele precisava sempre ser carregado pelos outros. O texto nos fala, mais precisamente no versículo 2, que este homem era levado por algumas pessoas e era colocado à porta do templo para pedir esmola. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é que este homem, ele precisava sempre ser carregado pelos outros. E trazendo aqui para as nossas vidas também, irmãos e irmãs, quantas são as pessoas que espiritualmente também ainda não aprenderam a andar com suas próprias pernas? Quantas são as pessoas que ainda vivem na dependência de outras pessoas? Este homem, devido à sua debilidade física, ele não conseguia andar sozinho, movimentar-se. Ele não conseguia pelas suas próprias pernas ir ao templo. E espiritualmente também, irmãos e irmãs, há pessoas
que por mais anos que passam dentro de uma igreja, ainda não aprenderam a andar, a se virar espiritualmente sozinho. Conhece aquela pessoa que ela sempre está dependente de outra pessoa para estar de pé espiritualmente? Eu costumo dizer que quando Deus quer salvar uma família, uma casa, primeiramente Ele salva uma pessoa. Ele coloca um crente convertido lá dentro dessa casa. E ele é praticamente como um sacerdote. Sacerdote, ele serve tanto para ministrar a Deus em favor da sua vida, como também ele serve para interceder em favor de outras pessoas. E eu digo que se essa pessoa, ela cair espiritualmente, a casa espiritualmente dessa pessoa também cai. Porque há pessoas, irmãos, que infelizmente ainda não aprenderam a andar com seus próprios pés na presença de Deus. É por isso, meu irmão, minha irmã, que você precisa estar firme na presença de Deus. É por isso que é necessário que você esteja com os dois pés firmados na rocha que é Cristo. Porque se você cai espiritualmente, você pode ter certeza que o estrago será bem maior do que você imagina. Este homem aqui era conduzido até o templo, e há pessoas assim dentro da nossa casa, que se você deixar de mão, deixar de orar por ela, deixar de convidar para vir na igreja, ela fica lá, meus irmãos. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui é acerca da dependência deste homem coxo. Não seja você este crente que precisa de outras pessoas para viver firmado na presença de Deus. Às vezes, irmãos, é a esposa que é mais fervorosa, que é mais crente do que o esposo, ou vice-versa. E aí, às vezes, se essa mulher não toma atitude de buscar a Deus, de estar convidando, de estar incentivando, às vezes a pessoa até morre, espiritualmente falando. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós, irmãos, precisamos ser aquelas pessoas que, de certa forma, estão com as nossas vidas plantadas na presença de Deus. Não seja aquela pessoa que precisa ser carregada para o templo, não seja aquela pessoa que as pessoas têm que estar empurrando, incentivando, meus irmãos e irmãs. A segunda coisa que eu quero destacar aqui em relação a este homem coxo, é que aquele homem coxo, ele ia para a casa de Deus, esperando o natural e não sobrenatural. Olha a lição que nós tiramos aqui. O texto diz que ele era trazido, e qual era a finalidade? Diz que ele nem entrava no templo. Ele ficava onde, gente? Ele ficava lá na porta do templo, chamada Formosa. Era a porta que mais tinha movimento de pessoas entrando e saindo. Mas aquele homem, irmãos, a finalidade de vir ao templo era simplesmente uma esmola. Ele não vinha com a perspectiva de que algo sobrenatural acontecesse na vida dele. Ele vinha com a perspectiva, esperando o natural. O que era o natural? Era alguém meter as mãos no bolso e ofertar algumas moedas. Era algumas pessoas se comover com a situação dele e dar alguma esmola. Está entendendo, irmãos, a dimensão da coisa? Eu quero que você reflita nessa noite, e quero te perguntar: o que é que te trouxe aqui nesta noite? O que moveu você sair lá da sua casa, deixar os seus afazeres, outras coisas, para vir aqui nesta noite? Este homem, ele era movido, irmãos, pelo óbvio, pelo natural.
Ele não ia ao templo com a perspectiva do sobrenatural, ele não buscava uma experiência profunda com Deus naquele lugar, meus irmãos. Ai, quantas são as pessoas assim também, que às vezes saem dos seus lares, mas não vêm, irmãos, com o intuito de ter uma experiência real, profunda com Deus. Não mantém essa expectativa de algo sobrenatural acontecer no culto. Elas esperam sempre o natural. Às vezes é o louvor, a pessoa vem para a igreja para assistir um culto. A pessoa vem para ouvir uma palavra apenas. E nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos e irmãs. Se nós não estamos nessa mesma condição deste homem leproso, muitos já habituaram as suas vidas espirituais do relacionamento natural. As pessoas vêm, irmãos, às vezes não com esta finalidade de ter uma real, profunda, uma real experiência com Deus. E às vezes, por causa disso, não há mudança na vida. Por causa disso, às vezes, irmãos, não há um crescimento satisfatório espiritualmente, porque o relacionamento com Deus é muito baixo, é muito escasso, é muito ralo. Nós precisamos entrar por aquelas portas sabendo, olha, eu vou louvar a Deus, eu vou adorar a Deus, e eu creio na manifestação miraculosa de Deus naquele lugar. Se ninguém quiser louvar, eu vou louvar. Se ninguém quiser adorar, eu vou adorar, porque o meu compromisso aqui é com Deus. Essa tem que ser a perspectiva quando você entrar por aquelas portas, meus irmãos e irmãs. Ele esperava apenas o óbvio, o natural. Não, irmãos, precisamos entrar no sobrenatural de Deus. Precisamos mergulhar nessas águas profundas, que é a intimidade com Deus, e Deus está neste lugar, meus irmãos e irmãs. Não podemos nos contentar, irmãos, com o natural. Para ele, o bom era a esmola. Quantas são as pessoas satisfeitas, irmã, com as esmolas, com as ninharias de Deus, irmã, com um pouco de Deus. Entra e sai da mesma forma e vai vivendo as suas vidas, porque não teve um contato sobrenatural com Deus, e Deus está neste lugar, meus irmãos e irmãs. O que tem que te mover a vir à casa do Senhor é buscar uma experiência profunda com o Senhor. Eu venho por causa da presença de Deus. Mas ele chegava àquele lugar ali por causa das esmolas. Quantas são as pessoas se contentando com as ninharias, com as esmolas? Não seja assim com você, meu irmão. Precisamos ter a mentalidade que eu vim para ter um encontro sobrenatural com este Deus. Era levado um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual cada dia, todos os dias, ele ficava na porta do templo, esperando receber uma esmola. Ah, irmãos, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Deus não tem esmola para você, meu irmão. Deus não tem ninharinha para você, meu irmão, minha irmã. Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Não se contente apenas de ouvir a palavra, não se contente de apenas em louvar a pena, mas se contente em ter uma experiência real com Deus, meu irmão. Mas há uma terceira lição aqui. Aquele homem, ele vinha ao templo com a visão material, e não pela excelência da presença de Deus. Ele estava ali pelo dinheiro, estava ali pelo bem material. O que faz as igrejas encher nos dias de hoje, irmãos? Se nessa noite eu tivesse trazido aqui um profeta das revelações,
lá do outro lado da nação brasileira, e dizer que este homem é o homem do milagre, é o homem que ora e Deus abre porta, é o homem que ora e as coisas acontecem, com certeza essa igreja estaria tomada, irmãos, de pessoas. Porque as pessoas, o que move elas, irmãos, é a visão materialista. A visão daquele homem estava centrado no material, ele não vinha ao templo pela excelência da presença de Deus, estava ali por causa do dinheiro. Por que você está aqui nesta noite, irmã? O que é que te trouxe aqui nesta noite? As pessoas procuram se relacionar com Deus por aquilo que Deus pode dar a elas. O pastor chegou a falar que as igrejas hoje estão cheias de pessoas, cheias de pessoas vazias, porque elas buscam Deus apenas que pode dar casamento, dar um carro, dar um ouro, dar prata, dar um emprego. Está entendendo, irmãos? Então, quando eu meditava nessa palavra, eu comecei a enxergar esses detalhes, que aquele homem era atraído pelo material, mas ele não era atraído pela excelência da presença de Deus, não era Deus que o movia ao templo. Muitas pessoas vêm para a igreja para quê, irmãos? Eu poderia enumerar aqui uma série de fatores que às vezes nesses dias trazem algumas pessoas ao templo, mas eu vou me ater. Irmãos, precisamos olhar para a vida de Davi, porque Davi, irmãos, ele ia para o templo, a saudade de Davi, ela era pela presença de Deus. A presença dos irmãos aqui é boa, é agradável, mas não se compara com a presença de Deus. Eu venho aqui também encontrar com vocês, mas o meu alvo principal aqui, meu irmão, é Deus. A companhia de cada um de vocês aqui é agradável, mas não se compara com a presença gloriosa de Deus neste lugar, meus irmãos. E Ele está entre nós. Onde estiver dois ou mais reunidos no meu nome, ali eu estou presente. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que tem que te trazer aqui, irmãos, é Deus. Não é a venda, não é a compra, não é pessoas. O que tem que te mover, irmãos, é a saudade pela presença de Deus. Davi, no Salmo 84, ele vai dizer: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante, desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Deus, irmãos, presença de Deus. Que você encontre Deus aqui nesta noite. Ele vai dizer que vale mais um dia nos átrios da casa de Deus do que outros 1000 em outros lugares. Olha aqui que o salmista diz no Salmo 27, versículo 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Para quê? Para receber bênção, para receber vitória? Não, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Entende isso, irmãos, que esse tem que ser o nosso anelo. Mas eu quero ressaltar aqui acerca também da diferença entre Pedro, João e este coxo. Enquanto uns iam para pedir,
outros iam para ofertar. E culto, irmãos, é mais se ofertar, dar, do que receber. Entenda isso. Você tem que entrar por aquelas portas dizendo: eu não vim assistir um culto, eu vim oferecer um culto a Deus, porque Ele é digno. Eu vim adorar a Deus, eu vim exaltar o Senhor. Qual era a finalidade de Pedro e João? Eles iam ao templo para fazer o quê? Para orar, ter comunhão com Deus, irmãos. Coloca isso na cabeça de vocês. Eu sei que o Espírito Santo está nos ensinando nesta noite, até mesmo nos confrontando neste lugar, meu irmão. Pedro, o objetivo era orar, era ter comunhão com Deus, era adorar a Deus. No entanto, encontra ali alguém que está para pedir. Tá. Mas o que me alegra neste texto é que o coxo, ele teve que aprender duas lições. Primeira lição, ele teve que aprender que há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui creem que há poder no nome de Jesus? Crê mesmo? Você crê mesmo? Então aplauda bem forte, em nome de Jesus. A Bíblia diz que aquele homem, olhando, vendo Pedro e João que ia entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Olha a resposta de Pedro. Pedro, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou atentamente. Quantas pessoas que ficam, irmãos, dentro do templo, mas a cabeça está lá fora. Quantas são as pessoas que vêm para o templo e a centralidade não é Jesus? Por isso que às vezes eu chamo a atenção de alguns. Fica na correria, na movimentação, e às vezes vem, entra e sai da mesma forma para a sua casa. Você tem que ficar, irmãos, atento, porque Deus fala através da adoração e através da palavra. Então, se você vem e fica mexendo no celular, olhando para o relógio para ver que hora que está, preocupado com tantas coisas, irmãos, mas não se preocupa com aquilo que precisa ser preocupado, a palavra. Que Deus sara pela palavra, Deus cura pela palavra, Deus liberta pela palavra, Deus salva pela palavra. Então, se você vem e não consegue centrar o seu ouvido, olhar atentamente, como que vai haver mudança, meu irmão, minha irmã? É tanto que Pedro diz: olha para nós, e ele, fitando os olhos nele atentamente, meu irmão. Os seus ouvidos no momento da palavra tem que estar tinindo. Fala que o teu servo ouve, Senhor. Eu não gosto, ninguém conversa comigo na hora do culto, nem na hora do louvor, fica ali atrás, mas não gosto de jeito nenhum, irmãos. Que é o momento meu e Deus. Você está entendendo, irmãos? Olha para nós, olhou atentamente, diz que esperando receber alguma coisa, esperava receber o material, mas Deus tinha algo além do material para ele. Enquanto vem, irmãos, alguns esperando o material, você não sabe que Deus tem reservado para você, é bem melhor do que você está imaginando. A Bíblia diz, irmãos, que o nosso Deus é poderoso para fazer aquilo que pedimos e muito mais do que nós pensamos. Você vem para pedir uma bênção, Deus, irmãos, tem coisas grandiosas sobre a sua vida. Olhou esperando receber o material e Deus já estava preparando algo sobrenatural para ele.
E aí a resposta de Pedro e João foi: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia! Não tenho apenas uma esmola para você, eu tenho a solução para a sua vida. Eu tenho a vitória, a cura, a libertação para a sua vida. Milagre de Deus, irmãos e irmãs. Deus é o Deus que opera grandes coisas. Grandes coisas, meus irmãos. E aquele homem teve que aprender que há poder no nome do Senhor Jesus Cristo, que quando é pronunciado o nome de Jesus, o milagre acontece. Coisas no mundo espiritual, sobrenatural acontecem quando o nome dele, irmãos, é liberado sobre as nossas vidas. E por último, segunda coisa que ele teve que aprender é que no templo não é somente lugar de receber, mas é também lugar de dar. Não é lugar de receber, mas é também lugar de dar. A Bíblia diz, irmãos, no versículo 7 e 8, que no momento que Pedro disse: em nome de Jesus Cristo, Nazareno anda, diz que tomando pela mão direita o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram, meus irmãos. E diz aqui que aquele homem deu um salto, se pôs em pé e passou a andar, e entrou no templo saltando e louvando a Deus. Para ele aqui, ele diz: chega de pedir, agora eu vou adorar, agora eu vou exaltar a Deus, eu vou louvar o nome do Senhor, eu vou bendizer o nome do Senhor. Aleluia! Eu quero convidar você a se colocar de pé, porque senão a gente prolonga, mas o nosso objetivo é orar, irmãos. Nosso objetivo nessa noite é adorar a Deus. E você nessa noite possa buscar uma experiência com o poder de Deus nesta noite, o poder de Deus de transformar vidas nesta noite. O mesmo Deus que operou na vida do leproso, do coxo, Ele pode também operar nesta noite. Pastor, mas eu vou pedir a Deus. Sim, pede, mas também adora a Deus. Eu vou pedir a Deus, pastor, mas eu também vou exaltar, eu vou louvar a Deus nesta noite. Em nome de Jesus, vamos cantar em espírito e em verdade, preparando o nosso coração para dobrarmos os nossos joelhos nesta noite. Nós vamos orar, meus irmãos, e eu quero convidar a você a fazer isso, a buscar a presença de Deus aqui neste lugar nesta noite. Eu creio que você veio com essa finalidade de Pedro e João. Eu vim para o templo orar, para buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus. Aleluia, louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Aleluia, em espírito e em verdade, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Vai preparando o seu coração, irmão.